porque se tiver qualquer dúvida, vocês repassam para ver. Beleza. É porque, assim, né, no primeiro momento, o trem... Deixa eu só... Tu tem algum gravador, Tô Guilherme? gravando já. Tá gravando agora. Ah, legal. Beleza. Eu vou tirar essa parafernália toda daqui, então. Não, nem tem necessidade, mas eu vou tirar. Peraí. Deixa eu primeiro salvar o tablete, porque eu não lembro se eu salvei. Eu vou tirar porque é para poder despoluir isso aqui. Quando se quebrar, avisa. Ó, fenda purinha, não, sem nada. O que acontece? Eu gosto de operar no M15. Eu vou botar aqui no M1 só para... O que acontece aqui com a gente é que ele fica rateando aqui. Ele aqui, ó, te dá um ponto de entrada, né? Um ponto de reversão, que ele vem rompendo, rompeu um fundo, aí você vai lá e entra vendido. Quando você entra vendido, ele volta e te estopa aqui em cima. Sim. Eu não aguento isso, entendeu? Isso daqui me infarta da vida. Me exorciza a minha alma do meu corpo. E coisas desse tipo acontecem, entendeu? Tipo, cara, Uhum. eu aqui com Kendo de força, esse cabra, o que você pensa, né? Na análise técnica, pô, rompeu aqui o último suporte, ele vai descer, aí você entra vendido a merda aqui. Ele volta na tua cara e ainda te estopa. Ele vai te estopar lá, rindo, né? Se você puser o teu stop em cima do Uhum. último candle, você tomou um stop aqui assim. Bem alto. Então, ele vai voltar e vai estopar você aqui. Se não estopar você aqui, vai estopar você aqui. Entendeu? E, cara, a julgar que a gente começa com o Gui trabalhando numa quantidade de contratos grande, isso daqui é um senhor stop. Tá? Mesmo sendo em M1, isso é um stopzinho de respeito. Aí, o que acontece? A primeira coisa que eu boto no meu gráfico para eu poder ter uma noção da macro é uma média móvelzinha. Eu uso ela de 55 períodos, porque está pronta da sequência de fio. Deixa eu ver se eu guardei o template dela. Não guardei. Eu sempre guardo. É porque é um vício desgraçado. Eu tenho manias de velho, então as coisas têm a sua cor e o seu tamanho, e aí de quem mudar o raio da coisa. Agora a gente salva para deixar bonitinho. E aí, pronto. O que acontece agora aqui? Por que de 55? Cara, eu tô em M1. Quando eu trabalho, que eu digo assim, vou botar uma média móvel de 55 períodos em M1. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para que haja uma curva para cima ou para baixo, ela, como é uma média exponencial, ela vai ter os cálculos matemáticos dela, mas eu não vou nem entrar nesse critério, tá? O que é um linear weighted, smoothed, porque são cálculos. Sim, São sim. formas de cálculo da média. Mas eu boto uma exponencial, acabou. É o que eu uso. O que acontece? O que ele está dizendo, o que ele diz para você quando eu estou falando de 55 períodos em M1? A gente sabe que cada candle, se eu estou em M1, cada candlezinho desse daqui tem 1 minuto. Se cada candle desse tem 1 minuto, e eu estou dizendo a você que eu estou usando uma média móvel exponencial de 55 períodos, eu estou dizendo a você que vão levar 55 candles sendo analisados, porque eu estou em M1, para que a média faça a sua curvatura para cima ou para baixo, de acordo com o cálculo que determina
essa conta. Beleza. Se eu passo aqui para M5, veja bem, eu continuo tendo uma média de 55 períodos, só que agora ela vai considerar 55 velas de 5 minutos. Então, agora, esse cálculo não vai ser feito mais em cima de 55 minutos, mas de 5 vezes 55 minutos, ok? Certo. Ok. E assim vai com todas as outras, com todos os outros tempos gráficos que a gente trabalha. Só que, pô, eu gosto de trabalhar com M15. Aí o que acontece? Eu aqui foi na tentativa e erro, né? Porque habitualmente as pessoas usam média de 200, média de 144, mas eu uso a média de 150, a média de 55. Por quê? Porque, para mim, olhando, ela fez mais sentido. Porque eu estou vendo que é uma média que, apesar de ser uma média alta, porque aí vai dar 55 vezes 15 minutos, olha quanto tempo ele precisa, quanto de mercado em movimento ela precisa analisar para curvar para cima ou para baixo, mas em contrapartida, olha como é que o preço costuma respeitar as aproximações dessa média. Né? Então, assim, eu deixei no 55, que eu achei que era apropriado, aqui, ó. Ele veio, não rompeu, tentou, não rompeu, voltou, comprou, aqui, compra, aqui, ó, tentou, voltou. Primeiro candle que abre fora, completamente fora da média. Então, aqui, ele já me dá uma máxima. Beleza. Mas, pô, é só isso? Não. Aqui eu tenho uma macro, mas o fato de eu ter uma macro me apontando uma subida de preço, eu ainda assim não tenho como assegurar que essa subida vai acabar aqui. Compreende? Sim. Quando eu estou aqui, eu não estou vendo isso. Quando eu estou aqui, eu não estou vendo isso. O que eu vejo é o que veio para trás. Mas não significa que vai se repetir naquele momento. O que a gente sabe é o mercado é cíclico, sim. Mas a gente precisa de mais do que isso. Eu sei que em algum momento aquilo que subiu vai descer. E aquilo que desceu vai subir. Mas isso ainda assim não é o suficiente para eu dizer que é agora, daqui a pouco, ou amanhã, a gente procura, né, fazer uma previsão. Aí o que eu fiz? Eu peguei e botei também esse cara aqui. Um estocástico, onde eu coloquei a meta que eu estou conseguindo ver se posso colocá-la com 5, 8. Estou só mexendo na configuração para poder ficar fácil de enxergar. Não quero ela com 8, não. Quero ela com 13. Agora sim. O que acontece? O estocástico ele trabalha com a movimentação, né? Com a força de uma tendência numa determinada direção. Eu trabalho aqui com a subvenda abaixo de 20 sobre compra acima de 80. Por que isso? Porque, de olhar, eu acabei por concluir que todas as vezes em que o preço saindo de uma região de extremo, quando eu disser região de extremo, ou é abaixo de 20 ou acima de 80, tá? Certo. Ele tem uma movimentação maior. Então, eu vou vendo aqui, à medida em que ele se move dentro da região, eu vou percebendo
que esses movimentos são movimentos que duram mais do que movimentos do meio do caminho, quando ele está rateando assim. E aí, beleza, né? Aqui eu tenho uma direção, né? Uma provável direção do preço, que nada impediria que ele ficasse rateando aqui embaixo, como está rateando em cima. E tem um. Por que 13? Né? Primeiro, porque está dentro da sequência Fibonacci também. Segundo, porque foi o número mais próximo que eu encontrei para que eu tivesse movimentos sincronizados dentro do espaço de tempo do M15. Quando eu subo muito meu tempo gráfico para trabalhar, por exemplo, quando eu jogo no H4, eu desço o período da minha média para 34, para 21. Por quê? Porque, pô, imagina, eu vou operar em H4, 55 candles de H4 para eu saber, entendeu? Para onde o preço está indo, isso vai acontecer o quê? Isso é bom para position. Isso é bom para quando você tem muita grana para você fazer a tua entradinha lá no mensal, quando você tem disparo dos gatilhos dos meus filtros e você tem muita grana na tua conta e você pode se dar o luxo de fazer uma entrada em dezembro e esperar dezembro daqui a 2 anos para você realizar o teu lucro. Se você acertou a entrada, você está rico. Mas se você errou a entrada, você em uma semana está pedindo para sair. 0,2. Porque dá merda. Por quê? Porque se você tem um deslocamento grande, automaticamente o teu risco é maior e você necessita de um capital muito maior. Ou seja, mensal para a mesa, esquece. Não vale a pena, entendeu? Então a gente opera no mediano, né? M15, para mim ainda é rápido, mas foi o que se adequou à nossa contagem de tempo contra, entendeu? O tempo que você tem que ficar pagando o raio da renovação. Uhum. Eu vou ter que pagar a minha dia 20, pelo visto, como eu dei sal na conta semana passada, eu não sei se eu vou. Só se o mercado colaborar muito, aí eu consigo aprovar as 6 contas, mas se não, eu vou renovar e mês que vem eu aprovo. Mas se o mercado deixar também, né? Certo. Mas, enfim, o que eu olho aqui? Cara, eu tô com preço acima da minha média, só que eu não tenho nada aqui, ó, me dando compra. O que me leva, né, a concluir que eu possivelmente estou perto de um topo histórico. Aí, se eu quiser só conferir, eu vou lá no mensal e vou olhar. Ah, tá, ele tá carregando. Tadinho. Deve ser pesado. Bárbara, você não trabalha com as abas do Ninja ali embaixo? Oi? Você não trabalha com as abas do Ninja ali embaixo? Para os tempos gráficos? Ó, aqui, ó, mensal. Ok. Ah, não, é porque aqui é do COP. Ah, tá. Entendi. Aí você vai olhar. Não. Olha que bonitinho. Ele veio, desceu, desceu. Olha onde está o preço agora e olha onde é que é o meu topo histórico. O que eu acabei de dizer? Se ele está rateando aqui, ele não está me dando ponto de compra, olha o meu topo histórico aqui. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vou comprar aqui? Não. Não. Eu não vou me arriscar a vender aqui. Não no mensal. Né? Mas dentro desse mensal, aí é que tá. Eu tenho 4 candles de semanal. Eu tenho 30 candles de diário. Cada um desse aqui. Uhum. Sempre é assim, não é? Você dentro de uma semana não tem 7 dias, dentro de cada dia você não tem 24 horas. Das 24 horas eu tenho 6 candles de H4, 24 candles de H1, 38 candles de M30, entendeu? 96 candles de M15. Então você vai começando a analisar isso de uma forma mais prática para você entender que quando eu tenho um candle mensal numa tendência de alta, mesmo que eu vá operar aqui, ó, eu vou buscar o quê? Ó? Compra. Eu não estou com uma macro dizendo para cima. Sim. Eu vou buscar compras.
Ah, então eu não vou vender? Você pode vender. Só que aí você vai buscar com influências mais baixas. E aí, por isso, porque eu tenho a noção de que se eu pegar, por exemplo, aqui, se eu tivesse entrado comprada nessa região aqui, né? E eu tivesse deixado o mercado andar, supondo que eu tivesse a mobilidade de tempo que eu tenho no Forex, se eu tivesse em futuros, eu ia deixar correr. Até onde? Até aqui. Sem a menor pena. Ah, mas ele teria descido e negativado muito a sua operação. Sim, mas ele não ia estopar a minha conta aqui. Eu ia deixar. Tranquilamente. Porque meu stop seria no fundo mesmo, que tivesse abaixo da média, mais baixo que o preço. Ele não chegou lá, ele veio aqui só. Então, possivelmente, se eu fizesse 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, eu teria pego o meu take feliz. Por que não dá para fazer? Porque tem essa porcaria de horário. Antes das 6 da tarde, a gente tem que estar com tudo feito. Tem que fechar, né? Entendi. Aí, como eu tive que descer o tempo gráfico, eu fui procurar coisas que confluam. Tem um outro camarada aqui, que é o amorzinho da minha vida, que é o Smart Money. Esse eu acho que eu tenho o template dele salvo. Oh, pronto, esse aqui já facilita a minha vida. O que ele me diz? Olha só. Ele me dá pontos. Ah, ele diz para você que o preço vai virar? Não. Nenhum indicador te dá certeza de nada, isso é real. Mas você vê pontos em que determinados comportamentos do preço se transformaram em uma espécie de probabilidade. Eu não vou nem falar padrão, probabilidade. Então, assim, eu tenho as regiões que os bonitinhos do Smart Money chamam de prêmio, equilíbrio e desconto. O que é isso? Suporte, resistência e o meio do caminho. É isso que é. Suporte, resistência e o meio do caminho e nada além disso. Quando você bota aqui boss, choque, o que ele está dizendo para você? Cara, ele só está dizendo para você o seguinte, ó, rompi um topo, rompi outro topo, e esse tipo de rompimento pode significar uma reversão. Ah, eu tenho um pullback. Ah, legal, bacana. Né? O preço veio aqui na média, não conseguiu romper, voltou. O que é isso? Pullback. Você vai dar a porcaria do nome bonitinho que você quiser para você vender mais caro, mas, cara, se você parar para analisar friamente, durante um determinado tempo, você pegar um livro de análise gráfica, análise técnica, você vai ver que tudo isso aqui é o quê? Suporte e resistência. Pontos a partir dos quais o preço empaca e não consegue mais subir, resistência. Preços a partir dos quais o preço empaca e não consegue mais descer, suporte. Meio do caminho. Aqui é o meio do caminho. Aqui eu não estou nem perto da máxima de venda, nem da mínima de compra. O que eu faço aqui? Nada. Nada. Aqui eu costumo dizer que é o meio da rua. No meio da rua não se para. Qual é uma coisa assim, a média? Por que o preço busca a média? Porque assim, eu costumo explicar tudo com a física. Eu não sei por que eu não fiz física na minha vida, eu fazer direito, mas tudo bem. O que acontece? Você tem um princípio de inércia que diz que sozinho, sem a imposição de uma força, um corpo não consegue alterar a sua posição no espaço. Você não é um corpo que sofra a influência de uma força. Então, o que eu estou dizendo? Quando eu pego isso aqui, eu faço isso aqui, teve o meu isqueiro subir, o meu isqueiro descer. Mas, na verdade, eu peguei um corpo inerte, imprimi uma força maior do que a aceleração da gravidade, portanto, ele subiu com a força que eu apliquei aqui, que não foi uma força constante. Então, ele só teve esse impulso aqui.
Enquanto a força desse impulso foi maior do que a aceleração da gravidade, ele subiu. Mas em algum momento, a aceleração da gravidade se tornou maior do que a força. Esse corpo parou, a velocidade dele foi a zero e ele voltou. Isso é o princípio da inércia e a minha terceira lei de Newton. Então, o que acontece? Quando eu afasto o preço da média, eu vou entrar numa operação provavelmente mais bem sucedida aonde? Mais longe da média ou mais próximo? Sempre que ele estiver mais longe. Por quê? Porque a tendência dos corpos inertes é permanecer inerte. E aí, eu vou chamar a média da minha zona de conforto. Onde é que o preço vai permanecer mais tempo? Longe dela ou perto? Próximo dela, né? Então, onde é que é mais provável que eu tenha sucesso numa entrada? Mais longe da média ou mais próximo? Nos extremos, mais longe, né? Pegar o retorno, né? Entendeu? Por quê? Porque a tendência dela, do preço, é sempre retornar à sua zona de conforto. Por isso, a terceira lei de Newton, quando eu falo que eu estou operando, porque quando dá aquele tiro desgracento para longe da média, a toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo nos sentidos opostos. Terceira lei de Newton. Se eu jogo uma bola na parede, a parede está jogando a bola em mim de volta. Exatamente no mesmo percurso, a menos que eu tenha uma parede com muito atrito que desvie o retorno. Mas supondo que eu jogue sobre uma parede lisa, ela vai, ela volta, com a mesma força que eu joguei. Isso é o que acontece com o preço. A mesma força que desloca ele para longe da sua zona de conforto é a força que vai jogar ele de volta. Então, eu não preciso, na hora da notícia, adivinhar para onde o preço está indo. Eu só preciso esperar que ele vá muito. Para acontecer isso aqui, ó. Deu-lhe um porradão, foi lá embaixo e voltou. Onde é que eu peguei? Aqui. Por quê? Porque eu vi que a força dele para descer estava acabando, ó. Ele me deu um sinalzinho aqui que ele ia dar outra subida. E o que ele fez? Subiu. Aliado a isso, eu não falei que isso aqui é resistência, isso é suporte. Isso daqui, outra com cor diferente ao suporte, que todo mundo chama a order block. É bonitinho o nome, né? Mas, pois é, o nome dessa merda aqui é suporte. Suporte, 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 suporte. Por que order block? Porque é um raio de um lugar onde tem um monte de corno que quer vender e um monte que quer comprar. E, ó, ali a porrada vai comer. Como é que você sabe que o couro tá comendo aqui? Aqui, ó. A galera tentando jogar para cima não consegue, e outra tentando jogar para baixo tem sucesso. O cara, quando joga o preço aqui, vê outro tubarãozão aqui, compra um monte. Aí o que vem o preço? Ó, puf, para cima. Aí vem outra galera aqui de novo tentando vender. O cara fala, eu quero que suba mais. E aí o que eles fazem? Aqui. Então, isso é uma história que o mercado está contando para você. E você precisa entender o que está acontecendo para você saber como você vai se posicionar. Para evitar o quê? Que você entre errado, que você fique tomando um stop atrás do outro, e você vai lá para a estatística dos 95% que não consegue sair. Tirar a cara da água no mercado. Por quê? Porque confunde, né? Você fala assim, pô, tá longe, tá perto. Ah, não, pô, já subiu muito. Quem diz para você que já subiu muito, não é o Kendo. É o conjunto da obra. É você olhar e falar assim, cara, primeiro de tudo, você precisa conhecer a sua ferramenta, né? Com o que você vai operar no mercado? Eu vou operar com o Ninja Trader? Eu preciso conhecer a ferramenta. Beleza? Eu preciso conhecer o ativo que eu vou operar. Se eu não souber como ele se comporta, como é que eu vou saber a hora de entrar? Como é que eu vou saber a hora de sair? E, principalmente, quando é que eu vou saber a hora de não entrar de forma alguma? Eu preciso conhecer. Por quê? Isso aqui, ó. Aqui, qualquer coisa que você pudesse fazer, possivelmente seria mal sucedida. Se você comprasse aqui, você ia ser estopado aqui.
Você vende aqui, você ia ser estopado aqui. Por quê? A gente não falou? No meio da rua não se para. Uhum. Por quê? Se eu estou numa pista expressa, no autobahn da vida, imagina, você tem uma pista de um lado e uma pista do outro. Aí tu tá aqui de freeway, aquele joguinho da Atari, vocês jogaram Atari. Fala sério. Aquele da galinha ou do sapinho atravessando a rua. Pois é exatamente isso. Ô, Bárbara, só um minutinho. Esse aqui? Menino, eu tô com fome de alergia. Esse aqui? Oi? Ele tem um. Essa foi inesperada. Nossa! Esse mesmo. Cara, voltei agora para os meus 8 anos. Viu? Eu não aguardo. Então, Essa foi inesperada. porra, eu juro. Caramba! Haja coração. Viu? Então, aí o que acontece? Quando você olha, né, você pensa assim, poxa, eu estou numa autobahn, eu vou parar no meio da pista? Não, cara, porque tu vai ser atropelado. Entendeu? Você vai ser atropelado. Então, assim, qual é o local? Esse é meu bebê mais velho. Minha neném mais velha. E a minha catiula. Olá. Linda. É o gap, é meu gap, é o gap da minha vida. gap. 31 e 8. O gap de alta. Então, o que acontece? Quando você está do outro lado da rua, a tua distância para o meio, né, tecnicamente, é a mesma distância do lado de lá para o meio. Mas o teu deslocamento vai ser maior quando você vai de um lado para o outro. Por quê? Porque no meio do caminho você não deve parar. Então, quando tiver assim... eu não posso fazer entrada aqui? Pode, mas, cara, se você for fazer entrada no meio do caminho, procura fazer a favor da tendência. Se você vai fazer deslocado, beleza, a probabilidade de você ir bem é maior do que se você pegar no meio do caminho. Mas se você optar por operar no meio do caminho, então que seja pró-tendência. Aí o que você vai fazer? Vai dando as pulsadas para o tempo gráfico mais alto e vai vendo o que os macros estão te dizendo. Olha o menor, né, os mais baixos, para ver se eles não estão virando. Por quê? Porque para que o mensal passe da tendência de baixa para a tendência de alta, essa mudança ela não ocorre no mensal. Ela começa lá atrás no M1. Isso assim, eu estou usando como referente os tempos gráficos padrão que nós usamos no MetaTrader. M1, M5, M15, M30, H1, H4, diário, semanal, mensal. Tá? Se a gente pensar em TradingView, a gente está lascado, porque o TradingView vai até anos. Anos e tem segundos ali também. Então, assim, eu estou pensando no tempo padrão. Tá? Então, se você olhar, você vai concluir que você consegue identificar, não é a tendência ou a certeza, mas a probabilidade de que aquela entrada que você deseja fazer será mais bem sucedida se você fizer a favor do raio da tendência. Dá para operar reversão? Dá, eu adoro. Eu sou uma louca, eu não posso ver um raio de um padrão de candle de reversão que a mão já coça, que eu já fiquei louca. Martelo, então, enforcado, puta, Morningstar, pô, eu fico assim, Shooting Star. Eu falo, cara, eu vou, mano, não dá. Aí, pô, só que nessa, eu já tomei muito stop, entendeu? Porque eu precisava de alguma coisa que naquele momento, é o que eu falo, cara, aqui é um gráfico que nesse momento ele está estático por causa da hora, né? São 6h48, ele está parado, que o mercado está fechado para a gente. Mas assim, mesmo que eventualmente ele esteja mexendo, quando eu estou aqui, ó, eu não sei o que vem depois. E, na verdade, você nunca vai saber. Por quê? Porque quando eu chegar aqui, o meu agora não é mais aqui, já é aqui. Aí tu já não está mais preocupado com o que está lá atrás, você está preocupado aqui na frente, o que vai acontecer. E você nunca sabe, né, para onde o mercado vai. Ninguém tem essa certeza. Por isso existe stop e take, que é para você gerenciar o limite de perda
que você é confortável em ter, porque ninguém fica confortável em perder, mas você fica mais confortável em saber que existe um limite de perda do que saber que a perda, se houver, ela é total. Eu prefiro, sei lá, quanto aqui tem 250k, eu prefiro perder $2.500 em uma operação mal sucedida do que perder a conta inteira. Pô, 2.500 arde, né? Lógico que arde. Pô, é um dinheiro, né? Você na hora do prejuízo, tu pensa logo em real. Pô, ardeu. Por quê? Porque isso é a realidade de salário que não é a realidade de muitos. É uma minoria pífia que ganha $2.500 por mês de salário. Então, você tomar um stop desse um dia e dizer que está tudo bem, não está tudo bem. Você está puto da vida, entendeu? Mas você sabe o que acontece. Quando você entra na operação, você precisa delimitar o que é a perda que você tolera, entendeu? Eu geralmente faço assim, calculo 1% do meu capital. Beleza. Aí eu olho, na hora que eu vou começar a operar, eu falo assim, pô, o mercado está movimentando bacana hoje. Vou dividir em tantas patacas. Se eu posso perder até 2.500, vamos lá, o mercado hoje está legal, dá para dar umas 5 entradas aqui. Vou pegar esses 2.500 e vou dividir por 5 e vou ver quanto eu tolero de perda em cada uma das entradas. Então, eu tenho hoje 5 chances de fazer merda ou 5 chances de fazer dinheiro. Ou vai dar bom ou vai dar ruim, mas quando bate aquele limite ali, eu parei. Eu vou para outro gráfico, vou fazer outra coisa, vou olhar robô, vou operar Forex, vou cozinhar, lavar roupa, né? Que trader também faz essas coisas. E aí eu lembrei, na verdade, de um camaradinha, que é outro, acho que é um dos últimos, eu juro que é dos últimos indicadores que eu vou enfiar aqui, para não embolar a vida de vocês. Que é um camaradinha. Sarparabólico. Eu vou carregar o tempo nele, porque esse eu tenho certeza que tem aqui. Filho do Senhor. Lá vou eu e o meu Fibonacci. Aqui eu só dei uma mexida nele, por quê? Olha como é que a coisa, de certo modo, começa a fazer sentido. Aqui eu estou em 15 minutos. Vou botar no 1 minuto, que é o que o Gui trabalha. Mas veja só. Quando você... O que é o SAR? Vocês dois conhecem o SAR parabólico? Já usaram? Conhecem? Sabem? Não sabem? Eu usei uma vez num robô, mas assim, para operar manualmente, não. Tá. Eu conheci Então, vamos lá. essa semana. SAR parabólico, a sigla dele significa Stop and Reverse. Tá? Para e reverte. São as bolinhas. Você pode perceber que a bolinha vem acompanhando o preço. Ó. Bolinha, 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 bolinha. Virou preço. Eu calibrei isso daqui, né, do meu modo, para poder fazer dessa forma. Aqui, ó. Como está gravando, depois vocês dão pausa. Se vocês quiserem usar e botar, é só. É 0,16 ali, né? 0,16, 0,2. É 0.16, 0.2 e 0.02. Tá. E aí, ó, você começa a ver o seguinte. Olha que legal. Confluências, né? Coisas que te permitem, em algumas situações, fazer operações contra a tendência e ter um bom resultado. Olha aqui. Eu tenho um estocástico saindo da região de sobrecompra, exatamente no momento em que o SAR parabólico, que estava aqui embaixo, essa última bolinha aqui que vocês estão vendo, Sim. ele foi fagocitado pelo candle seguinte, que jogou a bolinha que originalmente nasceu aqui, mas como é que ele muda? Quando o preço volta e ele ultrapassa a última bolinha, né, que nasceu, nesse caso aqui, foi no nascimento desse candle aqui, a bolinha ainda estava aqui. Quando ele desceu, eu falo que ele fagocitou a bolinha
né? Ele fala mais besteira, não, que eu já falei muita besteira hoje. Ele falou assim, tomar a bolinha entrou pela boca e saiu pelo outro buraco. Aqui, ó. O que aconteceu com o preço? Desceu. Aí, quando ele chegou aqui, ó, o SAR estava aqui, mas o preço veio aqui em cima, comeu ela e, ó, puf, coelhinho, jogou para baixo de novo. E foi. E aí, ó, eu prestei atenção que quando essas mudanças se dão em conjunto, simultâneo, com outras alterações, eu tenho resultados melhores. Por quê? Quando o preço estava aqui, antes de aparecer essa parafernália toda para cá, eu com certeza tinha uma resistência aqui. Só que aqui, quando o preço bateu, ele destruiu essa resistência. Por isso, o bloco de ordem, ó, nome lindo para cobrar mais caro, o bloco de ordem foi rompido aqui e por isso ele foi apagado. Mas quando o preço passou, ele deixou registrado aqui, ó, break of structure. Ou seja, tchau resistência. A sua resistência agora virou um suporte. Ah, tem certeza? Tenho. Aqui, ó. O preço não conseguiu mais voltar para cá. Até agora. Então, isso aqui, lá atrás, era a resistência que foi rompida, o preço subiu. Quando ele voltou e ficou tentando bater e não está conseguindo voltar, olha aqui. O que isso aqui está me dizendo? Nada. Ele só conta para você o seguinte, ó, tem uma galera aqui que está esperando o preço cair para comprar e outra que está esperando o preço subir para vender. Então, se os caras que fazem o mercado se movimentar nada estão fazendo, pergunto eu a você, quem você acha que você é para querer se meter no mercado lateralizado? Alternativa 1, desce, não tem mais para onde descer o tempo gráfico. Né? Estou em M1. Vou descer mais do que isso para onde? Não tem. Até posso, né? Aqui eu até posso, eles têm segundo, né? Mas eu não opero em segundo, pelo amor de Deus. Se eu já fico desesperado em M1, eu não vou para segundo. Eu posso. Aqui, se eu insistir em ficar no M1, nada a fazer, eu posso olhar o M5, que também não está me dizendo nada. Olhar o M15, né? Já me dá mais alguma noção de movimento, mas assim, o que acontece na real é que se eu não tenho um movimento num tempo gráfico maior e eu estou ali com a formiguinha coçando para me mexer, para fazer entrada, eu vou ter que descer. Só que eu não posso esquecer que quanto mais eu desço o tempo gráfico, mais ruído eu tenho. O que é ruído? É alerta de gatilho de entrada, que nem sempre é bem sucedida. Ah, então todos os gatilhos de M1 dão errado? Não. Não. Mas você há de convir que aquilo que o M1 mostra como uma tendência de baixa, quando você está no M15, no M30, no H1, você vai ver que o preço fez isso aqui, ó. Você nem vê o movimento. Você só vê que o preço variou porque tu fica olhando aqui do lado. Então, quer dizer, vale o risco? Vai do estômago de cada um. Eu tenho colegas nossos na sala que me procuraram dizendo que não estão conseguindo digerir o M1. Aí eles perguntam, você opera junto com o Guilherme a metodologia do Guilherme? Sim, opero. Só que quando ele me dá o ponto de entrada no M1, eu vou olhar isso tudo aqui, ó. Se ele disser que é venda e eu tiver com o SAR parabólico aqui embaixo, eu não vou. Se ele me disser que é venda e o meu estocástico estiver aqui na subvenda, não, eu não vou. Se ele me disser que é venda e o meu preço estiver acima da média, não, eu não vou. Se ele me disser que é venda e eu estiver aqui em cima de um suporte, não, eu não vou. Por quê? Porque a probabilidade de eu me ferrar é muito grande, eu estou em M15. Quando ele está dizendo aqui para mim que ele tem uma tendência de baixa, as tendências confirmadas nos tempos gráficos maiores, elas tendem a ser mais fortes
e mais certeiras do que uma tendência determinada nos tempos gráficos menores. Então, se eu posso tentar ir através da probabilidade maior, eu não entendo por que é que eu tenho que operar no ruído GM1. Por isso eu não tomo stop. É muito difícil eu tomar stop. Por quê? Porque eu estou vendo ali o Guilherme, ele está dando aula dele, eu estou acompanhando, eu acompanho tudo. Eu boto aqui na tela da direita, eu abro o Discord, tiro a imagem do Guilherme, deixo só a imagem da tela dele, boto o fone de ouvido aqui e vou acompanhando. Quando ele fala assim, barra de força, opa, tem alguma coisa aqui dizendo para mim para entrar? Ah, tem, então eu vou por aqui. Ah, não, não tem, não, então eu não vou entrar. Entendeu? Isso aqui, ele me dá um nortezinho bem legal. Por quê? Porque eu estou vendo o que está acontecendo no preço. É uma pena do mercado estar fechado, mas já vai abrir. E a gente olha, ele possivelmente vai abrir com puta de um gap de baixa. Tá? Porque eu estou com o estocástico aqui saindo da região de sobrecompra. Existe a probabilidade de que ele entre, de que ele abra com gap de baixa. Mas vamos olhar, vamos olhar. E na abertura, qual a tua gestão de risco? Como é que você faz? Quanto de stop? O que você... Deixa eu te mostrar. Ó, 500 de stop, 500 de take, em pips. Tá? Aqui eu acabei salvando desse jeito, porque eu geralmente estou usando o Renko, mas esses dias eu tô no candlestick mesmo. Aqui, ó. Meu stop, eu não uso break-even, eu uso trailing stop. Um trigger de 20 pips. Daí, quando ele atinge 20 pips, ele arma o stop loss na metade do caminho e boto com uma frequência de 1. Por quê? Porque eu não quero que o preço volte. Aí, eu não falei que abrir com gap de baixo. Abriu com gap de baixo. Não tão baixo quanto eu achei, não, tá? Mas ele abriu com gap de baixo. Uhum. Aí eu boto aqui o stop em 10, o profit, né? Quando ele bater 20, ele vai jogar o stop em 10 pontos e a frequência para não permitir que o preço vá, por exemplo, lá em 500 pontos e volte para me estopar em 250. Quer dizer, eu tive 500 de lucro e ele me cospe da operação com 250. Quer dizer, eu perdi 250 do meu lucro. Ainda mais na Apex, que eles têm esse negócio de marca d'água, eu deixo o meu trailing stop bem rentezinho. Então, assim, ele não me faz um lucrão por operação. Tá? Isso daqui foi o lucro de hoje. Hoje o mercado não estava movimentando muito e ainda deu uma subida a mais, porque na hora que o Guilherme me chamou para pedir um documento que eu fiquei de mandar para ele, eu mandei o documento, aí a tela estava aqui na minha frente na hora que deu essa última descida aqui, ó. Antes do mercado fechar. Uhum. Acho que foi aqui. Foi uma descida, foi uma queda maluca dessa que ele deu hoje. Acho que foi essa daqui. Aí eu entrei e vendi. Já te digo, já cortei. Volta, Felipe. É porque estava na conta. Mas foi aqui. Eu entrei vendido aqui. Eu falei, Guilherme, foi irresistível, foi mais forte do que eu. Eu não estava nem olhando, mas já que o mercado deu essa, né, deu essa bagunçada, me deu porta de entrada, eu entrei e vendi. Aí foi muito rápido mesmo também, e foi completamente fora de contexto, não sei por quê que deu essa movimentada na parte da tarde. Para mim, captura de liquidez, porque se veio e voltou, recuperou tudo, para mim é captura de liquidez. Mas, e aí a gente vai trabalhando. Tem só um camaradinho aqui que eu... Cadê você? Bill Williams Fractal. Esse daqui é meu amorzinho, meu fofo. Eu não fico sem fractais no meu gráfico. Por quê? Porque, primeiro, eu sou completamente apaixonada por Bill Williams. Segundo, ele me mostra... Não, porque assim, ele diz o seguinte...
uma formação, isso eu estudei em geometria fractal. Ele me diz assim, o seguinte, quando eu tenho uma sequência, nem todos os candles aqui desse indicador, porque esse indicador aqui ele é meio limitadinho, mas tem uns que são melhores. Mas ele diz o seguinte, quando eu tenho... Deixa eu catar um fractal verdadeiro aqui para poder explicar. Fractal não conheço, não. Aqui, ó. Oi? Aqui, ó. Quando eu tenho um fractal, uma formação fractal perfeita, de Wiener, um fractal de 5 períodos, ele diz o seguinte, eu tenho um candle subsequente que supera o anterior, para cima ou para baixo, né? Porque tem candle de alta e candle de... Tem fractais de alta e fractais de baixo. E você vem numa sequência, né? Você sabe que o terceiro candle vai ter uma formação fractal ou não, até que feche o quarto candle. E você não sabe que o terceiro é o terceiro. Às vezes, em que você olhar a sua mão é um fractal perfeito, a menos que a sua mão não tenha a formação padrão de Da Vinci, mas a sua mão é um fractal perfeito. Primeiro candle. O segundo candle superou o primeiro. O terceiro, que eu ainda não sei que é o terceiro, superou o segundo. O quarto, que eu também não sei que é o quarto, ele já é menor que o terceiro. Então, eu estou vendo crescendo, né? Um maior, outro maior. Eu ainda não sei que ele é o terceiro, mas eu estou vendo uma progressão de tamanho, ela volta. Se esse camarada aqui fechar abaixo desse aqui, quando esse aqui fecha, eu tenho a formação de um fractal perfeito. Ok. E aí, quando isso acontece, a tendência é que o mercado vá na direção do fractal. Aqui, ó. 1, 2, 3. Quando esse candle aqui fecha, surge esse fractal. Olha o que o mercado faz, ó. Puf. Depois me lembra que eu vou passar para vocês o canal Geometria Fractal. Interessante, sabe? Que é de... Eu diria que o meu primeiro melhor amigo do mercado. Mesmo. A primeira pessoa que começou a fazer as coisas darem sentido para mim e me fazer entender por que até então eu só estava levando porrada no mercado. E aí, o canal dele, se não tiraram do ar, o nome dele é Vini. Vini The Guardian. Ele ensina isso aí perfeitamente. E infinitamente melhor do que eu. Vou procurar aqui. Vini The Guardian. Entendeu? Então, Vini The Guardian. Bota o canal, procura no YouTube, canal Geometria Fractal. Tem um símbolo de fractal. É uma bolinha com outras bolinhas. Depois eu passo o link para vocês, se você conseguir encontrar aí. Bem, se você não conseguir, eu mando para você. Então, o que acontece? Eu deixo ele como referência, por quê? Vamos supor que eu estou aqui, ó. Isso aqui é uma tendência de alta. Eu tive, né, nesse ponto aqui, uma rejeição na tentativa de venda. Tá vendo? E formei um padrão de candle. Aliado ao padrão de candle, eu tenho um candle de alta, e quando ele fecha, me forma um fractal aqui e o SAR parabólico aqui, ó, que antes estava aqui, ele foi fagocitado para baixo, no mesmo ponto aonde o meu estocástico também está saindo e virando para cima, que é a minha linha de sinal. Você gosta do cruzamento da... Isso. Preferencialmente quando se dá abaixo da subvenda, eu chamo de subvenda, tem pessoal que fala sobrevendido. Porra, se eu estou abaixo do sinal de venda, né, a terminologia exige, na língua portuguesa, ser abaixo é sub e não sobre. Né? Mas as pessoas falam sobrevendido. Não é sobrevendido, é subvendido. Então, se eu estou abaixo da linha de 20, geralmente os movimentos são maiores. Mas aqui,
apesar de eu não estar abaixo da linha de 20, eu tenho uma confluência, uma confluência que é a formação fractal. A segunda confluência, que é eu estou com preço acima da média. A terceira confluência, o SAR parabólico passou para baixo. Quando ele está embaixo, tudo que está embaixo empurra para cima, tudo que está em cima empurra para baixo. Sempre assim. Então, tipo assim, ó, Deus não te quer lá em cima, o capeta também não te quer lá embaixo. Então, se você tá com a bolinha para baixo, ele joga você para cima. Se você tá com a bolinha para cima, ele joga você para baixo. E sempre assim. Aí, ó, coisas que é legal a gente prestar atenção no mercado. Você vai ver que quando a tendência tem a probabilidade dela continuar, você vai ver o espaçamento das bolinhas, vai ficar bonitinho, entendeu? Fica um negocinho fofinho. Se você botar em H1, então você vê mais bonitinho ainda. Entendeu? Olha que fofinho. Ele vem tão lindinho, né? Um do ladinho do outro. Quando ele começa a ficar rateando, aqui, ó, fofinho, lindinho, ó, tudo harmônico, é bonitinho. Quando vai dar merda, ou quando vai virar, você vai ver que ele começa, ó, aqui ele já não está equidistante, ele já entortou. Aqui, ó. Ele deixa de ser harmônico, né? Ele sai do alinhamento dele. Olha aqui, ó. Ele aqui vem fofinho. Aqui, ó, outro fofinho. Quando ele começa a ficar rateando, né? Quando ele perde a harmonia dele visualmente falando, né? Olha como é que ele fica confuso aqui. Olha a diferença entre esse tumulto aqui em cima da média e quando ele se desloca para longe dela, como é que ele vai mais... Ele vai bonitinho. Eu falo que ele vai bonitinho, mas é visual. Olha aqui. Equidistante, ascendente, reto. Aqui a merda, que daqui a pouco ele puf, e varou aqui para baixo. Entendeu? O que ele fez aqui? Ele cuspiu esse SAR parabólico que estava, né? Ele veio jogando, jogou, deu um sacode nele, jogou para baixo, jogou para cima. Foi isso que ele fez aqui, ó, do mesmo lado. Ele já não está mais harmônico, ele não está mais seguindo uniforme. Não é um movimento uniforme. Brusco, né? Ele perde essa cadência dele. Então, você começa a olhar, entendeu? Ah, bloco de ordem, cara, isso daqui é só para mostrar para você que existe uma região de uma provável briga de quê? Compradores e vendedores. Alguém aqui não quer que o preço fique mais baixo com a mesma força que outro alguém aqui não quer que o preço fique mais alto nesse momento. Quando ele vai vindo para cá, você vai vendo o quê? Eu até tenho pessoas que querem jogar esse preço para baixo, mas as pessoas que querem jogar o preço para cima estão apostando mais alto. Estão com uma força maior nesse momento aqui. E onde é que eu vejo isso para confirmar? Aqui, ó. Ele vem que vem. E você vai ver que todas as vezes que você entra a favor da tendência, o deslocamento do preço é maior. Tentou voltar, não conseguiu. E veio. Veio até aqui embaixo, puf, voltou e fechou aqui. O que você acha que um candle desse tamanho, que veio até aqui, não conseguiu se segurar aqui, para onde é que você acha que ele vai? Para cima. E foi. Aqui de novo, ó. Ele veio. Quando ele fechou aqui. Ele fechou aqui. O que ele fez, ó? E quando ele fecha, esse aqui é um quarto candle que vai abrir um fractal aqui, que vai dizer para você, olha só, não bastasse, eu ainda tenho força para subir. E aqui onde ele vem. É sempre assim. A dinâmica do mercado é essa daqui. Enquanto eu tenho força para jogar para uma direção, ele vai nessa direção. Quando essa força está exaurindo, o que ele faz? Ele volta. Eu mando o valor que eu pago para ele, como sempre. Entendeu? É sempre assim que funciona. É sempre dessa forma. Ele vai, ele volta, ele vai. E aí, tá bom.
Isso foi a Tchau, forma tchau. que eu encontrei. Para quê? Para eu conseguir olhar um preço, né, seja no tempo gráfico que for, e no ativo que for, e ver, cara, de fato, esse preço está querendo vir aqui, ou então não, esse preço não vai vir aqui. Eu vou só carregar o meu template normal. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Aqui é só marcando o máximo e mínimo. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Aqui, eu estou em cima de um bloco de ordem, né? Estou em cima de uma resistência. Estou aqui querendo fagocitar o SAR parabólico, mas não está indo. Só que olha aqui, ó. Ó o estocástico já dizendo para você, ó, não vai dar onda aqui não. Aqui, ó. 833. Estou botando de novo só para vocês poderem pegar a configuração desse cara aqui. A média móvel. Que está com 55 períodos aqui. EMA, bonitinho. Os fractais eu vou ter que mandar para vocês, porque eles não são nativos do Ninja, não. Mas estão as configurações aqui. O SAR parabólico já está. Tá no Ninja. O Smart Money não é nativo do Ninja, eu vou mandar para vocês também. Se vocês forem querer colocar. E assim a gente vai andando. Tipo, pô, agora o mercado voltou ainda agora. Entendeu? Eu aqui não tenho. Eu não tenho Nova York aberta, eu não tenho Tóquio e também não tenho Londres. Então aqui, ó, eu vou só olhando Só para observa. ver o Uhum. que está acontecendo, entendeu? A priori, eu tenho uma macro de alta. Vai subir? Não sei. Eu não tenho volume para dizer com certeza, né? Como é que eu sei? Cara, eu não tenho volume aqui. Aqui eu tenho a máxima do dia, a mínima do dia, que está começando oficialmente agora. Né? Ele acabou de virar o dia, vamos botar assim. Ó, aqui eu tenho onde ele abriu. Né? Essa primeira marcação fora do candle da virada do dia. Ele pode vir para cá, jogar esse parabólico para cá. Ele pode descer, né? Continuar essa rota de descida, que é o que eu, no primeiro momento, acredito que ele faça. Mas, nesse exato instante, o que eu faço? Nada. Pô, tô com o estocástico aqui. Se ele estivesse em cima, passando para baixo, tudo bem, mas ele está assim, não sei o que é, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, se ele não sabe, eu também não sei, vou ficar olhando. Se der um ponto de entrada aqui, eu vou fazer uma entrada. Pronto, acabou. Mas se não der, eu não vou entrar, vou ficar sentado esperando. Até as 9, até as 10, até as 11, até meia-noite. Normalmente afastado da média assim, você vai procurar mais venda, né? Nessa posição. Aonde ele está, eu vou procurar mais venda. Se ele estivesse embaixo, eu procuraria compra, desde que eu também tivesse um estrangulamento do estocástico aqui na subvenda. Porque não adianta estar tudo embaixo e o estocástico está travado aqui em cima. Entendeu? Por quê? Porque aí eu não tenho uma probabilidade real de que esse preço vá realmente naquela direção. Eu preciso ver força, vigor, né? A pressão do preço naquela direção. Não é só estar em cima, então vai subir, não. Eu preciso de coisas, né, de confirmações, para eu saber para onde o preço está. Se ele agora empurrar para cima, eu posso ir, estou a favor da tendência. Né? Se eu quisesse, por exemplo, meter uma compra aqui, apostando que ele vai se estender até aqui, poderia. Mas, com esse cara aqui, não. Se ele estivesse aqui embaixo, e esse candle aqui onde está, se ele jogasse o SAR para baixo, eu ia entrar comprada. Aqui não. Ele acabou de sair do topo, ó, daqui de cima. Né? Acabou, entre aspas, né? Tem 1, 2, 3, aqui é do 15, 1 hora, 2 horas e meia que ele teve aqui no topo.
Então, assim, 2 não, 3 horas e meia, na verdade, porque nós passamos 1 hora fechado. Então, assim, eu aqui não tenho o que fazer. Ele pode jogar aqui para baixo e tal. Mas aqui ele está no simulado, né? Vamos ver no simulado o que que aconteceria. Ele não jogou o SAR para baixo. Como eu estou numa macro de alta, eu aqui só vou se for para compra de acordo com o SAR parabólico. Tá? Tá. Prefiro as entradas que eu faço confluindo todo mundo. Mas isso não significa que eu não faça com uma confluência, com 2 confluências, depende. Uhum. Eu aqui estou numa abertura de mercado. Ele abriu com um gapzinho de baixa, já fechou o gap. Mas ele aqui eu estou sem saber. Ah, isso já que eu estou no simulado, eu vou fazer um teste. O que será que acontece se eu meter esse contrato? Tá? Deixa eu garantir que é simulação para não entrar na conta real e perder 6 contas numa porrada só. Tá com o replicanto ligado não, né? Ó, Não tá com o replicanto ligado não, né? não, eu tô, mas o replicante, ele, a minha conta master Ah, tá. não é essa, a minha conta master é 02. Deixa eu ver no M5 como é que tá esse movimento. Eu ainda faço. Ele tá para compra também no M5. No M1 ele tá para compra também. E nem aqui ele tá mexendo, ó. Desceu, jogou o SAR para cima. Viu o que eu falei? Agora vamos ver para onde esse cara vai. Ih, tá com delay. Deixa eu dar load no history, porque ficou estranho isso aqui. Ele deu uma pancada para baixo, deu outra para cima. E eu me perdi onde estava o preço. Sabe? Ó, cara, tá estranho isso aqui. Tá vendo que tá parecendo que ele tá com delay? Como se tivesse Uhum. travado. É complemento, parece. Vai, ô droga. Pô, ele foi ali, lambeu um saco parabólico. No... Que raiva que eu fico quando esse mercado faz isso, cara. Ele tá esquisito, ele não tá parecendo que tá em slow motion. É, talvez seja o Estranho. horário mesmo. Talvez seja só o horário mesmo. É, pode ser. Ele tá sem liquidez, É, talvez. esse horário aí, acho que é Tá assim de mesmo. 20 ainda. Gap de baixa de novo. Tá, eu vou entrar só para você poder ver mais ou menos. Aqui não foi uma formação fractal verdadeira, porque o volume desse daqui não. Ele marca mesmo sem ser verdadeira. Né? Vem para baixo. Tá com tipo spread 4,8, 4,3.
Tá esquisito isso, cara. Acho que é a hora mesmo. É o horário. Porra! Olha lá. Ah, se eu tivesse vendido. Ô, dó! É, mas com o mercado assim não vale nem a pena, gente. Eu vou entrar só para você ter noção. Olha aqui. Foi e voltou. Lembra? Padrão de eleição. Pode dar certo? Pode. Esse aí. E agora ele leva 5 vidas para se mexer. Graças a Deus, ele só entrou na simulação mesmo, eu não errei. Pode ver, ele não tem liquidez. É, o seu horário aí. Daqui a pouco passa isso. Ó, viu? Foi lá no 185. Já era, inclusive, para ele ter armado meu treino stop, ele não armou. Não é legal trabalhar nesse horário, não. Curioso isso até. É bom que tá gravando. A gente sabe o que acontece, né? Sim. Mas é isso. Conseguiram entender, cara? Vocês conseguiram entender Sim, senhor. Muito obrigado, viu? clareou? Clareou. Porque às vezes as pessoas vêm você falar, terceira lei de Newton, o nego não sabe que merda que é isso, né? Mas nada mais é do que o quê? Olha só, quando você tem um deslocamento muito grande numa determinada direção, e depois o mercado vai fazer o quê? Ele vai voltar. Uhum. Que isso? Terceira lei de Newton. A Exatamente. toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo e sentido diferente. Mesmo módulo, mesma força, né? Aí. E cadê? Cadê o meu trailing stop que não arma? É porque também eu meti 5 contratos aqui. A estratégia está habilitada, né? Ah, não, ele só vai, ó. Ô, oh, se isso fosse real, Jesus, olha isso. Mata a mamãe. Puta que eu pariu, eu não quero nem ver essa porra, eu vou entrar em depressão. Na hora que eu ia clicar, que ele deixa. Ó, aqui, armou o stop. Aí. Ai, meu pai, a minha conta aprovada. Puta que pariu, ninguém merece. E aí, nisso você entra na simulação. Se tivesse entrado na conta real, Tinha caído. eu teria tomado um stop de 700. Sempre assim. Puta merda. Olha onde que isso vem, Jesus. Ainda bem que tem alguém gravando para não dizer que é mentira. E não entrei errado, entrei certinho. Olha só, vai que nem um corno desgracento. Aqui. Puta que pariu. Tudo bem, quem sabe faz ao vivo, mas isso é humilhação demais. Porra! Estopou e me deu 720. Olha pra isso, que beleza. Haja coração, gente. Ah! Por que eu troquei para conta simulada, Jesus? Não, tá certo, tá certo. Podia ter dado muito errado, viu? Não, mas é o certo. Podia ter dado muito errado porque a gente está no retorno do mercado. Cadeiras à parte, assim. Eu quis entrar para poder mostrar para você o que seria uma entrada, entendeu? Vem aqui, ó. Padrão de candle de reversão. Entrei a favor da tendência, SAR parabólico embaixo, formação fractal aqui, e o coleguinha aqui não sabe se cagava ou desocupava a moita, mas eu já tinha, né, aqui o rompimento de um candle de reversão
né, um padrão de reversão aqui, que é o martelo. E o fractal ele só apareceu quando fechou esse candle aqui. Mas, de qualquer forma, eu tinha o SAR parabólico que foi fagocitado, que ele estava aqui, ele foi passado para baixo. E eu estou com um preço acima da média. E um estocástico que, embora não estivesse numa região de extremo, não estava nem abaixo, né, do nível de subvenda, nem acima da sobrecompra, mas, entretanto, junto com as confluências que estavam em cima, ele estava me mostrando o quê? Ó, eu vou subir. Eu vou reverter? Não sei. Mas, nesse momento aqui, descer é que eu não vou. E aqui, ó. Empurrou a máxima do dia para cá. Agora ele pode ir para onde ele quiser. Ele pode vir aqui, dar um toquinho e continuar a subir. Ele pode voltar aqui. Ele pode vir aqui embaixo. De buscar uma mínima. Entendeu? E aí, vai do gosto do freguês, cara. Isso daqui é uma barra de força, mas é uma barra de força que abriu agora dentro de um mercado que está sacolejado e a gente sabe que está. Vai ser o... Deus que me perdoe a palavra, mas vai ser o culhãozudo que vai entrar aqui? Eu não entro. Espera. Mas é uma puta numa barra de força. Daqui. Aqui, como o Gui diria, too much. Já respirou too much. Respirou muito. Pro momento que é, a merda comendo nos Estados Unidos, a porrada estancando na rua. Você não vai ser idiota que vai pegar a primeira barra de força da noite, que você não tem Nova York aberta, você aqui. Nem Tóquio está aberta. Londres, muito menos. Você vai entrar aqui e fazer o quê? Fala para mim. Ah, $720. Pô, legal, maneira, a brincadeira foi legal. Eu entrei, sabia o que eu estava fazendo, mas e se não fosse? Porque aqui não basta você saber o que está fazendo, isso daqui é soberano. Você vai quando ele quiser. Aqui, ó. O SAR está em cima, ele está vindo. Mas, ó, tá em cima. Percebeu? Ó o porradão, ele deu para baixo e deu para cima. Ó, voltou. Isso aqui é o quê? É qualquer coisa. Entendeu? Isso aqui é qualquer coisa. O que está me dizendo? Nada. Isso aqui? Nada. Eu abri com gap de baixa. Fechou. Voltou. Deu outro gap. Deu outro gap. Aqui, ó. Outro gap. Eu fico brincando no grupo e falo assim, em verdade, vos digo, todos os gaps serão fechados. Nem sempre. Entendeu? Eu espero que eu não tenha que brincar da profecia se cumpre aqui. Entendeu? Mas, fato é, ele fechou o gap. Entendeu? Mas isso não é uma regra. Tá? Isso não é uma regra. Não se apeguem a isso. Ah, os gaps serão fechados. Nem sempre. Eu já vi e eu já quebrei conta uma única vez, mas eu já quebrei conta em gap de abertura. Tudo apontando para baixo. Você sabe o que ele fez? Ele abriu com gap e ele pulou. O meu stop foi lá na casa do cacete. Eu perdi $8.000 em uma única entrada. E não foi na abertura do mercado. Eu tinha feito a entrada e eu não fechei porque eu falei assim, pô, ele vai continuar. Ele fez isso aqui. Acabou. Não deu nem tempo. Quebrou a conta. Entendeu? Quebrei a conta pessoal. Não era mesa. Isso foi em 2018, 2017. Que doido. Pô, assim, eu fiquei cara de bunda. Você não espera, né? Mas tem um negocinho legal, se vocês gostarem de ler, eu mando para vocês. É um livrinho do Nassim Nicolas Taleb chamado A Lógica do Cisne Negro. É maneiro. Eu quero ler o livro que Guilherme indicou no curso dele, ainda não li. Eu tenho ele, eu vou botar depois lá pro pessoal no grupo, ou mando para vocês no privado também, mas eu tenho ele aqui. Ele é legal porque, em tese, né, de uma forma figurativa, mas ele diz o seguinte: até um determinado período da humanidade acreditava-se que todos os cisnes eram brancos, até o momento em que apareceu um cisne negro. E aí, né, tem o desenrolo do livro e tal, não sei o quê, mas ele diz o seguinte: o problema é que o cisne negro, ele não é aquilo que você pode prever de que possa acontecer, não. Ele é literalmente, né? Ele é ipsiliter, absolutamente imprevisível.
E aí a coisa se desenrola em torno daquilo que você se utiliza para resolver os cisnes negros da sua vida. Que é toda aquela merda que você não tinha a menor probabilidade, você nunca pensou que aquela merda fosse acontecer, você nunca pensou que aquele BO fosse acontecer, mas ele aconteceu. E você precisa se virar com ele. Entendeu? Então, até aquele momento, todos os cisnes eram negros. Hoje, todo mundo sabe que existem cisnes negros. Mas naquela época, ninguém sabia que existiam cisnes negros. E aquela merda, aquele bicho preto, apareceu ali no meio do seu olho. Depois que todo mundo sabe, você pode dizer assim, mas são geneticamente recessivos, portanto, são raros. Mas hoje já se sabe que eles existem, lá ninguém sabia. Entende? Quando já aconteceu, você já sabe que, ainda que raro, pode acontecer novamente. Aquilo que jamais aconteceu, que jamais foi imaginado, suposto, considerado, incluído como hipótese, e de repente, puf, acontece. O mercado é isso. Em alguns momentos ele é isso. Ele é tudo aquilo que você não considerava a possibilidade de acontecer, mas em alguns momentos ele pode acontecer. E aí, é aquela coisa, você vai se preparar ou você vai ser pego com a calça riada? Né? É mais ou menos por aí. Então, quando eu estou vendo que o mercado está sacolejado do jeito que está, se fosse num momento normal, eu tinha entrado vendido. Né? Eu tinha entrado comprado aqui, quando fechou aqui, passou para cá, eu tinha entrado vendido aqui. Aqui, quando ele ficou nesse rateio aqui, sem saber se vai ou se não vai, eu ia esperar, se o SAR parabólico virasse, eu ia entrar comprada, curta, para bater aqui ou estopar aqui embaixo, beleza? Entendeu? Ele ia dar uma olhada aqui e tal, ele está na subvenda, então tudo leva a crer que possivelmente ele vai tentar subir, mas ele pode bater aqui e ser raquetado para baixo, ele pode bater aqui e ser raquetado para baixo, ele pode bater aqui e romper a máxima. Depende. Vai dar vontade que não é a nossa. Vai dar vontade de quem controla o mercado. E aí você Espera um quem tempo. precisa definir o que você pode perder, o que você não pode perder. Entendeu? E com o que você quer trabalhar. Né? O que você tem estrutura para segurar. Você segura, por exemplo, entrar numa operação agora e ficar 3 mil negativo, aguenta a onda? Ninguém melhor do que você. E se você nunca teve que entrar agora e saber se você segura 3 mil de negativo ou não, um dia, espero que não aconteça, mas um dia pode ser que você precise saber como você reagiria numa situação dessa. E aí vai. Mas eu tentei, né, dentro do que me foi possível, sem violar a forma com que o Guilherme opera, sem violar o operacional do Guilherme, que para mim é maravilhoso, mas eu precisava criar, para mim, uma filtragem Isso. que me desse uma confirmação de que era um bom momento para entrar naquele gatilho, embora eu seja apaixonada por todos os gatilhos. Último toque de compra, último toque de venda, barra de força, barra nula, barra elástica, padrão elástico. Maluco, barra elástica. Isso é o meu único neurônio aqui dançando tango já. Entendeu? Então, assim, eu precisava de um filtro. Por quê? Primeiro, eu não gosto de errar. Esse é o motivo, um dos motivos determinantes. Eu não gosto de errar. Mas se eu errar, se uma entrada der errado, eu quero saber que ainda que ela tenha dado errado, ela foi feita com uma certeza, naquele momento ali, não é nem certeza, com segurança. Eu sabia por que é que eu estava entrando ali. Não tem nada a ver com vai dar certo ou vai dar errado, tá? Nada a ver com vai dar stop ou vai bater take ou vai me render X. Não é isso. O que eu preciso saber é, naquele momento que eu estou entrando, eu sei o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Não interessa se vai me dar dinheiro ou se vai me tirar. A questão não é essa. Eu sei por que eu estou fazendo. Por quê? Porque, cara, ao longo desse tempo eu já escutei tantas pessoas dizerem assim, eu nem sei por que eu entrei ali. Opa! Isso liga um alerta na minha cabeça, cara, porque eu converso e falo com pessoas
todos os dias. Das 5 da manhã, que é a hora que eu levanto todo dia, a 1 da manhã, 2 horas da manhã, dependendo do dia, que é a hora que eu vou dormir. Então, assim, eu escuto muito isso. Ah, eu não sei por que eu fui entrar ali. Porra, então para tudo, meu irmão, porque tá tudo errado. Se você não sabe por que você entrou, tá tudo errado. Você precisa saber. Isso que eu quero. Eu quero colocar meu pé no chão para saber o momento exato. Por Exatamente. que você está entrando com um contrato aqui e não com 50? Entendeu? Por quê? Por que um numa conta de 250 mil? Eu explico. Porque o meu take e o meu stop são grandes. Se eu entrar que nem um cavalo aqui, eu posso tomar um prejuízo grande na conta. Eu não quero. Quer razão? Não quero. Não quero. Prefiro entrar com um espaçamento maior e descarregar no lote menor. Se eu tomar um stop aqui, vai me doer muito menos do que se eu meter 10 lotes aqui, 10 contratos, para operar com os mesmos 300. Porque os meus 300 são inegociáveis. É um para um. Ou eu vou ganhar ou eu vou perder. Iguais. Iguais. Então, onde eu vou controlar é aqui, na quantidade. Como o mercado está muito instável, eu vou de um contrato só. Quando eu sentir, vamos botar assim, pelo menos uma tentativa de retorno à normalidade, aí sim pode ser que eu bote 2 contratos. 3 já acho pesado, porque aqui não é micro, aqui é o mini normal. 3 contratinhos. Se tiver muito, 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 muito bom para eu dar um tiro só no dia, 5 contratos. Mas eu, pessoalmente, prefiro dar 10 entradas, 5 entradas no dia. Por quê? Porque aí eu tenho 5 possibilidades de dar certo. E não usar toda a minha tolerância para perda em um dia num tiro só. Por quê? Porque eu posso tomar um stop nele e acabou o dia ali para mim. Porque eu sigo a risca. Agora, se eu divido a minha tolerância para perda em 1, 2, 3, 4, 10 entradas, opa, então, agora tá bacana. Por quê? Porque se eu errar essa, eu ainda tenho mais 4 cartuchos para queimar. E desculpa, mas eu tenho que ser muito merda, incompetente para errar 5 tiros. Eu não passo a minha madrugada acordada estudando à toa. Há 13 anos. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim, o dia que eu conseguir errar as 5 entradas, eu acho que eu vou passar uns 3 meses sem operar para nunca mais errar naquilo ali. Porque não se justifica. Difícil você, tipo, cara, tu vai dar 5 tiros errados? É sério isso? Seguido, né? No segundo, eu já tô parando, eu tô falando assim, não, peraí, cara, eu tô fazendo alguma merda aqui, eu tô vendo errado. Peraí. Vou repassar, eu vou olhar, vou fazer replay de mercado exatamente no ponto onde eu entrei. Aonde eu errei aqui. Enquanto eu não tiver uma resposta para isso, eu não volto a operar. Ah, eu sou arrogante? Não, não sou arrogante, não, cara. Quem me conhece há mais tempo sabe disso, eu não sou arrogante, eu sou a pessoa mais simples que vocês vão conhecer. Mas assim, eu não gosto de errar e ficar sem saber onde foi que eu errei. Eu acho que a maior oportunidade de um erro é o que ele pode te trazer de aprendizagem se você for atrás. Então, se eu errei, tomei um stop, opa, para. Vamos lá olhar onde foi que eu errei. Por que eu entrei aqui? Entendeu? Para que eu entrei aqui? Com que propósito? Ah, foi soberania do mercado ir para o outro lado? Pô, show de bola. O mercado é soberano sempre para sempre. Você pode tomar um stop mesmo você tendo feito uma entrada cirúrgica. Pode. É só um grandão achar que está na hora de ir para o outro lado e você que se foda com a sua entrada. É isso que é. Entendeu? Mas, se houve um erro meu, eu quero saber aonde está esse erro. Porque eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou pedir ajuda, eu vou procurar quem sabe mais, quem já está há mais tempo no mercado, quem tem mais experiência. Eu falo, pô, cara, olha só, aconteceu isso aqui, dá para tu dar uma olhadinha para mim? Se puder, por favor, me diz onde foi que eu errei aqui. Ah, pô, olha só, você errou aqui, ó, você não olhou aqui, você não olhou ali.
Ou então não, cara, foi, infelizmente, fatalidade mesmo. Soberania do mercado, não tem o que fazer, né? Bota um bonezinho na cabeça, vai embora do play e volta para brincar no dia seguinte. Acabou. Nada de vingança de mercado. O mercado não sacaneia ninguém. Quem se sacaneia é a gente. E é isso. Tem dúvida, Rudinei? É Rudinei ou é Rudney que fala? É Rudinei. Rudinei mesmo. Rudinei, isso, é isso. Não, o que você me explicou foi bem esclarecedor. Tipo, é prestar atenção nos detalhes de alto nível, no tempo gráfico, prestar atenção nos indicadores e realmente ter a certeza do que está fazendo, não no achismo. É isso que eu quero internalizar, sabe? Quando eu der atacada, eu saber o porquê que eu fiz aquilo. Não é na emoção, Precisa saber, exatamente. não na Quanto mais emoção. você tiver de confluência, melhor para você na hora de você fazer a tua operação. Sempre assim. Você vai olhar para que é ponto de entrada. Não, peraí. Ah, segunda falha, sei lá, segunda falha de venda. Tá. Beleza, vamos ver se é de fato uma segunda falha de venda. Vamos confirmar, entendeu? O que a minha macro está dizendo? O que o tempo gráfico maior está dizendo? Para quê? Para evitar que você faça entradas onde você pode colocar o teu capital em risco de uma forma desnecessária. Sim. Olhar, tá com calma. Ah, mas a entrada ficou negativa, eu fiquei nervoso, saí. É outra coisa que você precisa trabalhar. Você precisa, como eu volto a dizer, você precisa conhecer, primeiro de tudo, a ferramenta que você tem. Isso eu estou começando a conhecer agora, né? Tem pouco tempo que eu estou operando Ninja. Então eu ainda tenho assim, muitas limitações, muitas dificuldades de descobrir como configura algumas coisas aqui. Mas graças a Deus, devagarzinho, no final de semana eu estou estudando, eu estou assistindo ao material da própria Ninja Trader, porque eles têm um canal do Ninja Trader que tem muita coisa bacana, Legal. explicando como funciona e tal. Isso está sendo muito legal para mim. E conhecer o ativo que você vai operar, você precisa conhecer, cara. É como se fosse assim: como é que eu vou entregar a Ferrari para uma pessoa que acabou de tirar a habilitação? Uhum. Entendeu? Se o bicho vai, sei lá, uma Ferrari, um Jaguar, uma Lamborghini, qualquer um desses que você pensou, ele já foi de 0 a 300 em um nanosegundo. O que eu estou fazendo com isso? Eu vou matar essa pessoa, vai ser isso que vai acontecer. Entendeu? Então, cara, eu preciso conhecer o meu ativo, como é que ele se comporta? Entendeu? Como é que ele se comporta quando é dia de PCI, quando é dia de payroll, quando é dia de anúncio de taxa de juros? Entendeu? Como é que o mercado anda, né? Em que momentos você vai olhando depois pelo gráfico, conforme você possa ter tempo, aliás, vocês, né? Vocês peguem um grafiquinho parado, você vai fazendo assim, ó, bota no mensal ou bota no semanal, vai rodando ele, vai olhando esses movimentos maiores, aí você vai lá na data e na hora, dá um Google, e vai descobrir o que estava acontecendo naquele momento. Aqui a gente opera índice de dólar, portanto, vá olhar qual é a merda que está acontecendo nos Estados Unidos para isso aqui. Ó. Tudo bem, aqui está indo, Uhum. né? Mas você vai olhar num tempo gráfico, né, que te dê um norte melhor, mas todas as vezes em que você tiver uma movimentação muito grande que visualmente esteja contra o que era esperado que fosse, tipo, pô, tá subindo a mesa, de repente, pum, opa, pode olhar que foi alguma coisa. Aí você pega, né, vê lá o que anda, o dia tal, tá? Qual foi o horário? Ah, foi nesse horário aqui. Bota lá para ver o que foi que aconteceu naquele dia. Você pode ter certeza que você vai descobrir. O gráfico conta para você que coisas diferentes tiraram ele da órbita normal. Coisas diferentes tiraram ele do ritmo normal. Quando teve a eleição no Reino Unido, quando teve a votação para a saída da Inglaterra, do bloco europeu, vocês pegarem aquele período ali, vocês vão ver que o mercado deu um saculejo furioso.
Por quê? Porque estava acontecendo alguma coisa ali. Então, assim, como a minha matriz originalmente ela é fundamentalista, apesar da minha alma ser grafista e eu adorar gráfico, eu costumo dizer que eles não concorrem entre si, eles se complementam. Então, você conseguindo ler bem um gráfico e tentar, dentro do possível, se manter informada do que está acontecendo, te bota um passo à frente. Um passo à frente de quê? Um passo à frente do mercado. Para que você tenha mais consciência do que está em volta, você tenha mais segurança quando você for fazer a sua entrada e você fala, não, peraí, hoje eu tenho, sei lá, hoje o índice de venda de casas nos Estados Unidos desabou e o esperado era que fosse para cima. Então, se é ruim para a economia dos Estados Unidos, possivelmente o dólar vai cair, e se o dólar vai cair, a Nasdaq vai subir. Simples assim. Por quê? Porque você já estudou correlação e você vai saber que se a moeda sobe, as bolsas descem porque as pessoas perderam o apetite pelo risco e vice-versa. Então, você consegue ir encaixando as peças do quebra-cabeça de modo que tudo faça mais sentido para você. Porque agora você, além de conhecer o raio da sua ferramenta maledita, que me deixou 3 dias chorando de raiva, você também conhece o ativo com o qual você está pretendendo trabalhar. E como é que você pode operar uma coisa que você não sabe? Que porra é essa? O que é Nasdaq? Entendeu? O que é Nasdaq? O que esse cara aqui representa? Né? Quem é? Porque quando você fala euro USD, né, é o valor da moeda da União Europeia versus o dólar. Eu tenho 2 lados. Ali eu não tenho 2 lados, ali eu tenho um conjunto das X maiores ações negociadas na Nasdaq. É isso que eu tenho. Das 100. Então, ela tem um peso. O S30, né, mesma coisa. Aqui, no caso, é índice futuro. Né? É futuro. Mas quando você pega para operar no Forex, né, o que é aquilo ali? Aquilo ali está te dizendo alguma coisa. Né? Aquele preço de um sacolejo fora do esperado, pô, pode procurar que tem alguma merda acontecendo. O preço não anda sozinho, ele só anda quando tem pessoas comprando e pessoas vendendo. Quando não tem, o mercado fica assim. Morreu. É isso. Pegou? Deu para entender mais ou menos? Eu sei que no primeiro momento é muita informação. Né? Eu tenho consciência disso. Eu sei que dá uma confundida na cabeça. Agora é Mas cartografia. depois você vai colocando no teu gráfico e você vai observando. Não quer botar durante a semana, porque ainda não está habituado. Bota num replayzinho de mercado final de semana. E vai olhando, bota replay de mercado, só deixa o mercado andar, não faz mais nada, não. Deixa ele andar. Bota, sei lá, na velocidade de 50, 100, e só observa. Aí você vai rodando, você vai vendo e fala assim, realmente aquela maluca que falou 1 hora na minha orelha, igual a matraca, aqui, ó, sai, virou, e é verdade, cruzou aqui, desceu, ó. Uf. E é bem que ela falou que quando a movimentação acontece nas regiões de extremo, ó, ele vai. E aí você vai só acompanhando. Essa terceira lei aí, achei bem interessante. Sempre assim. Não prestar muita atenção nisso. Entendeu? Olhou, abriu um fractal, esse fractal aqui só abriu quando esse candle aqui fechou. Mas aqui eu já tenho um SAR parabólico em cima, eu já tenho estocástico saindo da região de sobrecompra, o que eu faço? Irmão, vira a cara pro lado e vende, porque você está entrando contra a tendência. Mas você já exauriu, olha só, você exauriu a força aqui, ó. Tá vendo? Essa força aqui, ela foi pro cacete. Ele já não tem... A aceleração da gravidade já ficou maior do que a força que você imprimiu para jogar ele para cima.
O que é isso no mercado? O cara que comprou, ele não tem mais condições de empurrar para compra, porque a galera que estava lá em cima estava esperando para vender e dar um porradão para baixo. Olha aqui. Ele não conseguiu aqui sequer voltar na metade do caminho para tirar metade do prejuízo. Ele veio direto. Ó. Deu aquele. Mas eu vou. Dá outro socão e joga o cara na lona. Buf, desceu. É isso o que acontece. Normalmente, quando você está o quê? Lembra que eu falei lá no começo? Afastado da sua zona de conforto. Longe da casa da mamãe, volta para casa da mamãe. Longe da casa da mamãe, volta para casa da mamãe. Como era bom na casa da mamãe que eu não tinha que lavar roupa, eu fazer comida, volta para casa da mamãe. Uhum. Sempre assim. Entendeu? Sempre assim. E o mercado é essa dinâmica o tempo todo. Quando você abrir o gráfico de manhã, que você tiver amarradão para operar, que você vê essa merda aqui desse jeito, né, agarrado aqui, tu fala assim, pô, tô no M1, vamos ver, sobe, entendeu? Sobe o gráfico. Vê se alguém tá te dizendo alguma coisa mais razoável do que não opere. Aqui, ó, eu tô em cima de um topo, tentando, talvez, quem sabe, vir aqui num outro topo. Pô, tá indo quase no 22. Vou comprar aqui? Não. Mas também não vou vender. Por quê? Porque não existe um teto, igual o teto que tem aqui em cima da minha cabeça, em cima da cabeça de vocês. Não existe um teto dizendo daqui você não passa. Aqui existe uma região na qual o preço já veio 2 vezes, a partir da qual ele não conseguiu passar, está teoricamente indo ali pela 3ª vez. Isso nesse range aqui que a gente está olhando, tá? Não estou nem olhando lá para trás. Uhum. Né? Supondo que o mercado tenha começado a existir aqui, só existe dali para cá. Então, o que acontece? Se eu tenho um preço indo pela 3ª vez no mesmo lugar, que eu não posso garantir veementemente se ele vai romper ou não. Mas aqui também eu não vou comprar, porque eu estou vendo aqui, ó, eu tenho um SAR parabólico começando a chegar. Outra coisa legal, quando ele vai começando a se aproximar demais do candle, significa tá perdendo força e vai rolar um stop em reverse. Vai rolar um SAR. Ok. Ele vai parar. Ele vai se aproximando. Aproxima. Ele aqui já está começando a chegar muito perto. O próximo candle e possivelmente vai abrir por aqui. E ele vai seguindo. Até o momento em que só uma voltadinha do candle vai jogar o SAR para cima e ele vai começar o quê? A descer. E é sempre essa a dinâmica que ocorre. Entendeu? A menos que você tenha um tiro lasqueira no mercado e ele vai buscar o SAR parabólico lá longe. Uhum. Quando é barrão. Aqui, ó. Quando é barrãozão, ele joga, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Isso são coisas que não acontecem a cada 2 minutos. Então você precisa, tipo, cara, trabalha com a regra, mas não esquece da exceção. Então, tá vendo que um dia tá completamente atípico? Cara, procura outro ativo para operar, não opera, muda o tempo gráfico para ver se alivia para você. Agora, enquanto você olhar o gráfico e não souber o que ele está dizendo para você, não faz nada. Se a comunicação não for sem ruídos, então ela não é comunicação, está sujeita a falha. Não tem forma. Uhum. É isso. Gente, adorei. Perfeito. Bárbara, muito Legal. obrigado, viu? Disponibilizar teu tempo, aguentar aí a gente 2 horas aí só te ouvindo. Não, tranquilo, cara. Tamo junto, que eu puder ajudar. É o que eu falo, cara. Eu tô aprendendo ainda, né? Tem muita coisa ainda para estudar, muita coisa ainda para aprender, para aperfeiçoar. Mas eu não me importo de dividir, não, sabe, gente? Eu divido de boa. O que eu puder colaborar para ajudar, para de repente aumentar a clareza para enxergar as coisas. Às vezes, pô, algumas vezes aconteceu que
de eu explicar, às vezes, coisas para as pessoas que elas falavam assim, cara, tu acredita que era só esse detalhezinho que faltava para eu conseguir não entrar errado? Olha, subiu, entendeu? Meu lucro subiu, olha, eu recuperei minha conta, poxa, eu consegui fazer meu primeiro saque. Pô, isso é legal, sabe? É legal a gente saber que, de alguma forma, a gente ajuda alguém, né? Nesse mundo em que ninguém está muito preocupado com ninguém, né? Sim, claro. Mas eu acho legal, eu acho bacana a troca. Ninguém sabe tanto que não tem o que aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tenha nada para ensinar e compartilhar, e a gente vai seguindo, né? Isso. No mercado, depois que a gente aprende que a gente não tem concorrente, Pois é maravilhoso. Porque você pode ajudar as pessoas sem estar com medo que elas vai tirar o meu dinheiro do mercado. Não, não vai. Exatamente isso. As Não pessoas têm essa vai. impressão, né, que quando você compartilha alguma informação, principalmente Não, é o é segredo. um segredo, Não, é o se contrário. espalhar, não, é o meu segredo. Não, querido, olha só. Quanto mais você compartilha, mais você auxilia as pessoas. E ninguém vai tirar o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente, assim, individualmente considerando, a gente não é merda nenhuma para esses tubarões. Você acha que eles estão preocupados com você, que eu hoje fiz aqui, sei lá, 1.500, US$ 1.700? Não, tá cagando para mim, tá nem aí. Eu posso fazer US$ 1 milhão que ele vai cagar. Agora, se eu começar todos os dias a arrancar 10 milhões do mercado, eu vou começar a incomodar, Sim. entendeu? E aí a coisa muda um pouquinho de figura. Mas, cara, nem faz parte das minhas pretensões, gente, de boa. Eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto muito de andar assim, largadona, de cabelo pro alto, descalço, de chinelo, fumar meu cigarro na minha cozinha lá. Vou na rua, vou na praia, vou no shopping, vou de largadona. E é isso que eu quero. Eu quero só assim, tipo, cara, garantir o futuro das minhas filhas, né? Uma já está formada, falta outra que ainda está no comecinho da vidinha dela. Garantir que a minha despensa não esteja vazia, garantir que eu tenha condições de ajudar de alguma forma quem precisa de ajuda, seja lá do que for. E que Deus não tire a minha lucidez e que eu não esqueça as coisas para eu continuar podendo gravar e ajudar da forma que eu puder. A quem precisar, a quem quiser. Eu acho que isso é a parte mais legal. Muito É legal você, isso. de repente, ver uma pessoa mandar mensagem e falar, cara, pela primeira vez na minha vida eu fiz um saque. Pô, fiz um saque de US$ 100, fiz um saque de US$ 200. Uhum. Não é pelo valor, entende? É por você, sei lá, ter a felicidade de saber que Deus abençoou e você participou daquilo ali de alguma forma. É muito legal. É muito legal mesmo. Eu acho que o que mais vale a pena no caminho são as pessoas, né? As pessoas que a gente conhece, os amigos que a gente faz, né? Mesmo os que largam o mercado pelo meio do caminho, que não são poucos. Mesmo os que partem, como o Vini, The Guardian, que foi um grande amigo que venceu um câncer e foi vencido pela Covid. Hum. E tinha acabado de ter alta, né? Tinha feito quimioterapia, radioterapia, teve alta e Ele que é o dono do veio, canal do veio Geometria? geometria. Oi? Ele que era o dono do canal do Geometria? É. Ele foi meu primeiro amigo de trade, foi uma pessoa que me ensinou muito do que eu aprendi, uma pessoa que eu não me conformo até hoje de ter partido assim. Eu nem olho, nem abro o canal, porque eu fico mal de olhar aquilo ali e ver que meu mais guardião é muito ruim. Mas eu guardo com muito carinho os ensinamentos dele, a parte de estar parabólica, de geometria fractal, foi ele que ensinou. Mas a gente conhece muita gente legal, muita gente bacana. Aprende muita coisa também. É isso. Beleza, então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar essa gravação pra vocês dois, então. Beleza. Tá bom? Beleza. Eu não sei se tu vai Obrigado. conseguir mandar pelo WhatsApp, não. Não, Talvez eu vou subir no YouTube e vou deixar com privado. Ótimo. beleza, legal, legal. Ótimo. Mas se quiser compartilhar com o pessoal, pode compartilhar, querida. Não tem problema nenhum, não. Perfeito. Tá bom? Obrigado, viu? Gente, Muito obrigada. obrigado. Uma boa noite pra vocês. Boa noite. Daqui a pouco eu vou operar. Daqui a pouco, quando abrir a Ásia. Ó, como não. Um beijo, Bárbara. Muito obrigado, viu, por todos os esclarecimentos. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, querido. Tchau. Fiquem com Deus.